A paz do Senhor, bem-vindos à sala do banquete, nesse nosso espaço focados na EBD. É com muita alegria, com muita satisfação que eu trago para nós uma palavra vinda dos céus. O nosso pãozinho diário hoje está escrito no capítulo 12 e o versículo de 1 ao 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde diz assim: os dons edificam a igreja. Que você se sinta-se bem, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário, arranje mais um para se inscrever, para a gente alcançar outras pessoas que precisam muito da palavra de Deus. Então, o nosso pãozinho diário, os dons edificam a igreja, está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo número 12, e ele mostra acerca da diversidade dos dons espirituais. E ele pede que os irmãos de Coríntios, como nós, não sejamos ignorantes, ou seja, que tenhamos conhecimento, está no capítulo 12, porque os dons espirituais sempre foi alvo não só da igreja, que busca com muita alegria, aqueles que buscam com santidade, como os aproveitadores que buscam para se autopromover, porque tem igrejas hoje só se mantém em pé porque tem aqueles que, entre aspas, profetizam, e muitas profecias mentirosas, usando o nome de dons espirituais. Mas observamos que esses dons, ele foi doado por Deus, o Espírito Santo condecorou a igreja para que edificasse a igreja. Não foi para promover ninguém, nem tampouco dizer que alguém é mais santo do que os outros. Observamos que, a começar do versículo 8, começa a ser enumerados diversos dons diferentes, especificamente. E Paulo, ele menciona, na sua totalidade, 9. E quando ele cita o nome desses dons, ele ressalta o fato, ele abre a nossa mente de que todos eles vêm do Espírito Santo e não é através de homem algum. Ele fala a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Depois ele começa a mostrar que o dom da fé, dons de curar, operações de milagre, profecias, discernimento de espírito e variedades de língua. E quando ele chega no versículo 11, ele faz um resumo de tudo isso e ele destaca o objetivo principal. Ele diz que esses dons ele procedem do mesmo Espírito e são concedidos à igreja conforme a vontade dele, do Espírito Santo, de Deus, de Jesus. Então ninguém pode se ficar chateado, menosprezado, ou seja, inferiorizado, quanto observar que outros recebem esses dons e você não recebe. Pelo contrário, deve se alegrar. Então, no versículo 12, ele mostra que através do Espírito Santo, todos que compartilham a mesma confissão do nosso Deus e do mesmo corpo, ele mostra que o mesmo Espírito também compartilha com um só batismo. Então, o cristão, ele deve ter muito cuidado, porque tem aqueles que menosprezam e negam e dizem que não existe mais os dons do Espírito Santo. Isso é uma evidência
ele mostra de forma diferente, como também tem aqueles que banalizam os dons, que faz querendo usar um timbre dos dons para fazer movimentos, para ganhar dinheiros, para mercadejar aquilo que é sagrado, e ao invés de edificar a igreja continua caindo. Eu digo igreja denominação, porque mercantilizam aquilo que é sagrado. Os dons do Espírito Santo foi concedido a todos aqueles que almejam para o bem-estar da casa do Senhor. Que seja o dom de profecia, que ela venha do Espírito Santo, que seja usado para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que sejam os dons de discernir os espíritos. Isso é muito importante, porque tantas coisas que são camufladas se não houver. Não é adivinhação como existe hoje, vergonhosamente. Isso não é dom, isso é espiritismo. Adivinhar número de documento, chassi de carro, que muitos têm banalizado a obra de Deus com esses tipos de revelações que não provêm do Espírito Santo. E por isso que há muitos escândalos no mundo, porque Deus não se deixa escarnecer, o apóstolo Paulo diz isso. Então não é adivinhar, é os dons de profecia, que ela vem para educar, para corrigir. Está bem claro, não tem outras coisas, outro entendimento, que a profecia, ela vem para ensinar, para consolar, para corrigir, e não é para fazer mercado. Tem os dons de curas, que não é esse que a gente vê, essas manifestações malignas. Não, absolutamente não. Pessoas fazendo como que estivesse num centro espírita. Não, o dom de cura é um dom especificamente, claro, dado pelo Espírito Santo de forma brilhante, generosa, e não para fazer comércio. Então nós observamos em muitos e muitas vezes aqueles que brincam com aquilo que é sagrado, o dom da fé. O dom da fé não é para fazer espetáculo, show da fé, isso não existe, o homem não tem condições e Deus não dá show da fé. As coisas de Deus é com decência e com ordem. E muitos brincam para se autopromover na mídia, para enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E tem outros dons que é muito precioso, que ele começa a falar que o Espírito Santo da fé, do dom da fé, outra operações de milagres. É milagres mesmo, não é coisas camufladas não é curas encomendadas não. Então os dons foram dados para a edificação da igreja. Então é preciso, meu irmão e minha irmã, termos muito cuidado para não cairmos nas armadilhas de Satanás, porque Deus não se deixa escarnecer. Os dons foram dados para ornamentar a igreja, edificar a igreja. Que quando a palavra de Deus faltar nos púlpitos, Deus tem um dom da profecia para consolar. Mas se uma igreja ela é bem servida pela palavra, então Deus praticamente não faz necessário falar, porque a palavra de Deus é uma espada. Ela vai na divisão da alma e do espírito, ela separa, ela vai nas juntas e medulas, ela é apta para discernir, para redarguir, para corrigir. Então, quando nós pregamos a palavra genuína nos púlpitos da nossa igreja ou em outra localidade, não faz necessário o Espírito Santo usar alguém para falar aquilo que já foi falado. E hoje despreza-se a palavra de Deus, mercantiliza aquilo que é sagrado e traz uma mentira oculta e tem enganado a muitos. Mas um dia prestaram conta como Balaão teve que prestar diante de Deus aqueles que querem amaldiçoar o povo de Deus através de falsas mensagens proféticas. Então, que amanhã nós vamos ver no nosso pãozinho diário de amanhã, o dom profético é útil à igreja, se Deus assim o permitir. Então, um abraço
e a paz do Senhor, focados na EBD. Veja, você pode ser um que pode receber o dom do Espírito Santo para edificar a igreja do Senhor aonde você congrega. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Um abraço.